Bom, Parece então vamos aí que começar mais um evento do é, nosso programa de educação continuada do FET Group. Nosso evento de hoje é sobre o highlights do Congresso Americano. Nós temos aqui presente a moderadora, a doutora Juliana Estevanato, gerente médica da fertilidade da Merck Brasil. Representando o Instituto Sapiente, eu vou apresentar alguns trabalhos. A doutora Maria Cecília Hertal, infelizmente, não vai poder palestrar hoje. Dr. Paulo Galo, médico especialista em reprodução humana na Clínica Vida, e o Dr. Oscar Duarte, médico especialista em reprodução humana na Clínica Vida Bem-vinda. Obrigada, maravilha, Amanda. É um obrigado. prazer estar aqui com vocês. Então, boa noite a todos. Bom, acho que a maioria me conhece, mas rapidamente vou me apresentar para todos que estão aqui. Como a Amanda disse, sou gerente médica da fertilidade na Merck. Estou na Merck há 10 anos, em diferentes posições dentro da fertilidade, mas já nessa área da reprodução aí há mais de 20 anos, desde a minha formação nessa área com mestrado e doutorado, até 10 anos mais de 10 anos como embriologista e lecionando também em universidades e pós-graduações nessa área. E hoje aqui com vocês é um prazer estar para a gente conversar um pouquinho sobre alguns tópicos importantes, né, do Congresso Americano. Acho que é importante a gente só colocar rapidamente aqui nessa introdução que o Congresso Americano ele é um importante congresso, como todos, né, nós sabemos. Nós temos dois grandes congressos, na verdade, globalmente falando, que é o ESHRE, Congresso Europeu, e o ESRM, que é o Congresso Americano. A gente fala que aliás, vem ocorrendo essa inversão até do número, né, de participantes. O ESHRE esse ano bateu quase 13 mil participantes, enquanto o americano chegou aí em torno de até 5 mil no máximo. Então, foi bem uma inversão, se a gente colocar 10 anos para trás do Congresso americano. Mas eu costumo falar assim, ele divide opiniões, o Congresso americano, entre profissionais Brasil e globalmente falando, mas eu vejo os dois congressos de formas diferentes, não sei se todos têm essa mesma concepção também. A questão do Escher trazer mais a ciência de base, tanto é que a gente discute muito mais lá e ouve muito mais sobre protocolos de estimulação, a gente vai mais para a ciência, enquanto o americano ele tem o seu lado mais inovador. Então, e é uma característica, né, aliás, do mercado americano, dos congressos americanos, a gente fala até que é algo cultural. Então, no IACRM, a gente ouve muito mais a questão de inovação, e aí entram outras vertentes também, não só às vezes de reprodução assistida, né, até uma das que às vezes são críticas, mas às vezes até elogios, né, depende do ponto de vista e do profissional que está ali participando do congresso. Há algum tempo atrás a gente tinha o Contraception Day, o Menopause Day. Esse ano não foi algo tão assim separados, dias como a gente via alguns anos atrás, mas ele ainda é um congresso que traz muito a questão, como eu disse, inovação, traz às vezes muita questão da ginecologia geral, obstétrica, cirurgia robótica, tecnologia laboratorial para análises, que é um pouco do que vai ser tratado aqui, inteligência artificial, muito sobre PGT, aí também é algo cultural, né? A gente sabe o número nos Estados Unidos que são feitos, né, esses testes genéticos, é muito maior do que até na Europa, principalmente porque na Europa a gente tem alguns países, por exemplo, a Alemanha, que a lei de proteção ao embrião não pode nem realizar o PGT. Então já começam essas questões culturais que impactam também até na agenda, né, do próprio evento e nas características do evento. Então eu acho que ambos têm vamos dizer assim, os seus benefícios, o que é bom, e às vezes algo que não agrada tanto um ao outro, mas é importante a gente ter esse olhar para ambos os congressos. E para a gente, então, iniciar, eu tenho uma ordem aqui que me passaram, eu vou, então, seguir, e, na verdade, pela ordem que me passaram, a gente iniciaria com o Dr. Paulo Galo, tudo bem, Dr. Paulo? Pode ser? Então, Dr. Paulo Galo, especialista em reprodução assistida, vai falar para nós sobre PGT, inclusive, né? Que é da Clínica Vida e do grupo Fert Group. Por favor, pode compartilhar. Beleza. Boa noite a todos. Deixa eu compartilhar aqui. Minimizar.
Estão todos vendo aqui meu slide, em tela cheia Sim, já? já estamos. Não, Tô, só falta colocar na tela cheia, doutor Paulo, para mim ainda ó, está tá entrando agora. Entrou a tela cheia. tá Entrou. ótimo, perfeito. Então, vamos lá. Mais uma vez, eu queria agradecer pelo convite, por estar aqui participando com vocês desse highlight do ASRM 2024, que ocorreu em Denver, Colorado, de 19 a 23 de outubro desse ano. Eu até ia pedir para começar, mesmo porque eu fiz uma breve inicial sobre o Congresso, né? O ASRM desse 2024. Teve cerca de 4.500 participantes contra quase 14 mil do europeu. Eu acho que realmente o Congresso o europeu e o americano sempre tiveram características diferentes, o americano mais tecnológico, o europeu mais ciência, porém algumas coisas vêm acontecendo, essas mudanças no Congresso americano vêm acontecendo, tem diminuído, eu acho que de um modo geral não está agradando, porque tem diminuído muito. O Congresso que tinha 8, 10 mil participantes está caindo para cerca de 4 mil participantes. O Congresso teve 10 plenárias, 8 sessões interativas, 246 resumos orais, 17 cursos pré-congressos, 3 cursos hands-on, 74 mesas round tables, resumo de vídeo, post, uma série de coisas. E lembrando que ano que vem nós vamos ter o Congresso SRM, será em San Antonio, no Texas, que é uma cidade lindíssima. Quem não foi, vale a pena ir, 25 a 29 de outubro do próximo ano. A principal crítica ao Congresso americano, e eu acho que esse ano foi um pouco menos, o de Nova Orleans foi pior, foi exatamente por ser um Congresso que está cada vez mais marcado por ativismo político racial, feminista, gênero, LGBTQIA+, movimentos pró-abortos, tanto que a aula de abertura, né, na plenária no Grit Hall, o tema foi Moldando o Futuro da Diversidade de Gênero e da Saúde da Mulher, um roteiro para a equidade e inovação. Lógico que tem gente que gosta muito mais dessas coisas, tem gente que gosta menos, mas a maior crítica que a gente vê é que o pessoal reclama que com esse excesso de ativismo tem tido menos discussão de temas importantes na área de reprodução humana do que tinha antigamente no Congresso. E também, com isso, a gente vê algumas salas vazias, como as salas colocam muitos temas de ativismo político no Grid Hall, com as salas vazias, enquanto temas tanto de inteligência artificial como de tecnologia, muitas vezes são colocados em salas pequenas com dificuldade de acesso para assistência. Então, coube a mim falar sobre os testes genéticos pré-implantacionais e eu separei algumas coisas que eu achei interessante. Com relação aqui a essa aula, foi uma aula que foi baseada exatamente nesse trabalho do Capalbo, tá? Sobre transferência de mosaico de baixo grau aumentarem a taxa de nascidos vivos. Foi um estudo multicêntrico, duplo cego, em que ele considerava euploide, embriões com menos de 20% de alterações, mosaico de baixo grau 20% a 30%, médio grau 30% a 50%, e eram avaliadas transferências de embriões únicos baseado na morfologia do embrião. Foram todos transferidos 484 embriões euploides e 313 mosaicos, sendo 282 mosaicos de baixo grau e 131 mosaicos de baixo grau, de médio grau, de moderado grau, né? E ele chamou bastante atenção para a priorização da transferência de mosaicos, tá? Que essa priorização é importante, dá prioridade primeiro a transferir aqueles mosaicos segmentares, depois o baixo grau de um cromossoma, baixo grau de 2 cromossomas, baixo grau complexo, depois alto grau, um cromossoma, alto grau, 2 cromossomas e, por último, alto grau complexo. E quanto mais acima, quer dizer, a priorização, maiores as chances de sucesso, né? E esse trabalho do Capalbo mostrou para a gente de que as taxas de gravidez eram basicamente semelhantes naqueles transferências de embrião euploide e de mosaico de baixo e médio grau. Aqui está o estudo, eu separei esse estudo Capalbo para a gente ver melhor, e ele conclui que os bebês resultantes de embriões mosaico tinham cariótipo normal, ó, taxas de gravidez muito semelhantes, 49,8, 48,2, 46,1, tá? De aborto também, e de nascidos vivos também muito semelhantes. E ele conclui, Capalbo, que a não transferência desses mosaicos, desse mosaico com menos de 50% de alteração,
pode baixar a taxa de gravidez em até 24%. Tá? Então, ele defende exatamente que esses mosaicos com menos de 50% de alteração devam ser transferidos de rotina. E quando a gente fala de mosaicismo, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. Existe uma variação muito grande das taxas de mosaicismo de um laboratório para o outro. Enquanto em alguns laboratórios essa taxa é de 10%, como no laboratório A, no laboratório B é de 2,8%. E quando a gente fala isso é ruim, porque isso dificulta, inclusive, a comparação de estudos, meta-análise e comparações exatamente porque por algumas razões. Primeira, que essa taxa de mosaicismo varia de acordo com a qualidade do laboratório. E segundo, com a classificação que esse laboratório usa para mosaico. Por exemplo, esse laboratório 1 considera euploide menos de 20%, baixo grau 20 a 40, alto grau 40 a 80 e aneuploide maior que 80. Já esse laboratório 2 considera euploide menor que 20, mosaico 20 a 40 e aneuploide acima de 41%. E esse laboratório 3 considera euploide menor que 30, baixo grau 30 a 50, alto grau 51 a 70 e aneuploide acima de 70. Então, se a gente pega um resultado de PGTA com 45% de alterações, se for avaliado pelo laboratório 1, ele vai ser classificado como alto grau, mosaico de alto grau. Se for classificado pelo laboratório 2, 41%, 100% vai ser classificado como aneuploide. E se for pelo laboratório 3, 45% vai ficar com a classificação de mosaico de baixo grau. Então, quando a gente fala de grau de mosaicismo, também temos que avaliar qual a classificação que foi utilizada para isso, né? E o que ele coloca é exatamente isso, aquela conclusão do Capalbo, que você não transferir mosaico de baixo e médio graus reduz em 24% e 7%, respectivamente, as taxas de nascido vivo das clínicas dos laboratórios de reprodução assistida. E uma outra coisa importante também que ela apresentou nessa aula foi um estudo do Viotti, agora de 2023, mostrando que os nascidos vivos de embriões euploides e mosaicos são igualmente saudáveis. Então, os embriões mosaicos que levam à gestação e chegam a nascimento de bebês, eles são saudáveis da mesma maneira que os euploides, tá? Um outro assunto também que eu encontrei nesse congresso foi uma discussão sobre o PGTP. Se o teste genético pré-implantacional para doenças poligênicas deve ser oferecido a todo mundo ou não deve ser oferecido, ou nunca deve ser oferecido. Hoje, a gente sabe hoje que temos já algumas empresas que comercializam o teste genético de doenças poligênicas e fazem propaganda disso como sendo uma maravilha. E foi colocada essa pergunta: é novidade, mas é verdadeiro? Vale a pena ser usado? Então, eu achei interessante que nessa aula, se discutiu uma avaliação do Colégio Americano de Genética Médica sobre o PGTP. E a avaliação do Colégio Americano de Genética Médica é de que, quando os indivíduos, os pacientes, são informados sobre a existência do PGTP, eles podem erradamente acreditar que, pelo fato de alguns laboratórios oferecerem esse serviço, que a comunidade médica, de um modo geral, já verificou esse serviço e permitiu que eles sejam amplamente oferecidos. Então, é importante que esses pacientes estejam cientes que, por exemplo, nos Estados Unidos, os laboratórios podem comercializar e fornecer serviços reprodutivos, mesmo que a comunidade médica ainda considere esses testes, esses exames não completamente validados. Então, o conselho que ele dá para os médicos é que eles devem explicar aos pacientes a falta de validação clínica quando abordados sobre esse assunto do PGTP, e, inclusive, pode se recusar a oferecer esse tipo de teste com base nesses princípios. A gente sabe que é muito complexo essas doenças poligênicas. Por exemplo, um embrião tem 40% de chance de ter diabetes e o outro tem 45%. Só que esse que tem 40% de chance se torna obesa, tem a vida sedentária, e o outro 45% tem um estilo de vida melhor, saudável, e vai ter menos risco de desenvolver diabetes do que o outro que tinha chance menor. Então, é muito complicado a gente vender isso como sendo uma coisa bem definida e bem definitiva, né?
E o que eu achei super interessante foi a aula o simpósio da progênese, né? Eles apresentaram também no congresso aí do Ideia Fértil sobre a evolução dos testes genéticos pré-implantacional, né? Então, eles começaram com a aula falando da evolução da avaliação embrionária e do PGTP. Inicialmente, avaliava-se o embrião apenas pela morfologia, depois, no final do século passado, chegou a técnica de Fisch, depois CGH, posteriormente NGS, e hoje está chegando no mercado o WGS, que é o sequenciamento genético completo do embrião, né? E ele colocou as vantagens de adicionar os SNPs ao WGS. O que vem a ser SNP? É o polimorfismo do nucleotídeo único. É uma variação na sequência do DNA que afeta apenas uma base. Pode ser adenosina, rumina, cistosina ou guanina. Tá? Quando associamos essa detecção desse polimorfismo no nucleotídeo único ao PGTA, é possível, além de você avaliar se o embrião é euploide ou não euploide, detectar as ploidias, se é triploidia, e a paternidade do embrião. Você consegue definir se aquele embrião é daquele pai ou daquela mãe. O exame fica mais completo. E a partir daí que foi desenvolvido o WGS. Tá? Ele discutiu também um pouquinho sobre o não invasivo, o PGTA não invasivo, tá? Que tem prós e contras. A principal vantagem é o fato de não ser invasivo, ter baixa complexidade, você vê o DNA liberado por todo o embrião, mas tem como contra o fato de necessitar de sequenciamento de mais de 3 milhões de bases, é muito suscetível à contaminação materna e você encontra somente 76% de concordância com o PGTA conseguido através de biópsia nos estudos multicêntricos. E por quê? As fontes do DNA no meio de cultivo, elas vêm de várias fontes. Vêm da fragmentação do blastoma, de secreções do embrião, das células do cúmulo, das apoptoses que o seu embrião sofre, do corpúsculo polar, de necrose, de cromossoma de mitocôndrias também. E você acaba tendo uma taxa de contaminação materna muito grande. Somente 62% dos embriões euploides no PGTA não invasivo realmente são dos embriões femininos euploides, né, 46X, só 62% deles realmente são femininos euploides. 20% são masculinos e 18% são aneuploides. 38% desses resultados são devidos à contaminação materna. Então, sobre o PGTA não invasivo, ele conclui que ele tem um fator contrário, que é necessidade de muitas mudanças nos protocolos do laboratório, tem que levar ao cultivo de blastocisto até dia 6, para tentar menos contaminação. Muitas vezes, no dia 6, os melhores blastocistos já se expandiram, a vitrificação pode ser mais difícil, causar mais danos, a contaminação materna continua sendo um grande problema, e só 69% das amostras são informativas e concordantes com o PGTA invasivo, com o PGTA por biópsia. E aí ele usa isso para falar da metabolômica, né? A gente conhece a metabolômica há mais de 20 anos, vem sendo apresentado nos congressos, é uma análise não invasiva de metabólitos presentes no meio de cultivo, com o objetivo de predizer euploidia e implantação. E até hoje isso daí está rodando e a gente não viu, né, uma realidade prática. Porém, o que ele alega, o que a progênese alega, é que através do método MALDI, que é comercializado com a plataforma NIMA, Non-Invasive Metabolic Assay, ele é uma técnica que avalia melhor a parte metabólica. O meio de cultivo é ionizado, esse meio de cultivo, esses metabólitos ionizados são bombardeados com laser e, com isso, eles têm resultados mais fidedignos. Segundo ele, por essa plataforma NIMA, você tem precisão da ploidia 86% a 95%. Tem a vantagem de não ser invasivo, não precisa nem mudar o protocolo de FIV, não precisa que leve a cultivo até 6 dias, tem alta concordância de aneuploidia de implantação, e o mais importante, quer dizer,
pode detectar até 30% dos embriões euploides que não implantaram, que é no PGTA que não implantaram, porque embriões euploides que você transfere, o embrião euploide não de biópsia mesmo, que não implantaram, muitas vezes no metaboloma você pode ver alterações que justificam essa não implantação. Tá? A desvantagem da metabolômica é que o meio de cultivo, cada meio de cultivo diferente requer um algoritmo distinto e cada laboratório de FIV terá que ser validado para poder utilizar a metabolômica. Mas o que ele chega na metabolômica é exatamente para pregar uma nova visão, um novo paradigma da avaliação embrionária não invasiva, que seria a combinação de 3 métodos não invasivos: a inteligência artificial do time-lapse, o PGTA não invasivo e a metabolômica do NIMA, que com isso você teria resultados bastante confiáveis. Tá? Depois da parte de não invasivo, ele veio falar sobre o futuro do PGT, que seria exatamente o WGS. Né? Ele fala sobre a detectação que o que a gente tem hoje, o PGTA, né, e o nosso PGTM tradicional, ele não consegue detectar as mutações de novo, que são aquelas mutações que surgem no embrião, mutações novas que surgem no embrião. E que essas mutações de novo se acumulam nos gametas e não vão ser detectadas pelos screenings de portadores, porque os pais não tinham. Que cerca de 74 mutações de novo aparecem nos embriões. Para nossa sorte, são 1 ou 2 são patogênicas. Tá? E que essas mutações elas aparecem muito no espermatozoide e aumentam com a idade paterna. E dessa forma, uma em 488 crianças nascem com mutações de novo que podem causar anomalias genéticas. Hoje em dia, já existem 3 companhias que oferecem o WGS, que é o PGT com WGS, que é o sequenciamento completo do genoma. Né? Aqui a Progênese se ligou foi ao Gen Embryonics, que avalia 3.200 genes, avalia mutações de novo e mutações herdadas. Esse método deles, ele então avalia mutações de novo, herdada, neuploidia, translocações, triploidias, mosaicismo, portadores de repetições de trinucleotídeos, como o X frágil, e desordens poligênicas. O grande problema é como a gente vai selecionar essas pacientes e como a gente vai selecionar a forma de divulgar o resultado. O que eles defendem com a plataforma deles, da Progênese, que eles pretendem, a partir do próximo ano, começar a comercializar, é que somente mutações patogênicas ou provavelmente patogênicas sejam descritas no laudo. Somente aquelas que causam enfermidade com mais de 90% de certeza, que tenham vários estudos não conflitantes, que tenham uma penetração alta, com um modo de herança simples, ou autossômico dominante ou recessivo, ou ligado ao cromossomo X ou mitocondrial, né? Que sejam doenças que se manifestem numa idade jovem ainda da criança, que sejam doenças graves, que não tenham possibilidade de cura e que tenham um fenótipo severo. Os resultados da validação deles, que ele mostrou, são excelentes, uma especificidade de quase 100%, acurácia também, uma sensitividade de mais de 92%, uma precisão de 98%, um valor preditivo negativo de quase 100%, 99,992%, com resultado falso positivo de 0,0023 e de falso negativo de 2,93. As vantagens do PGT de sequenciamento completo sobre o PGTM é que eles detectariam tanto as mutações herdadas como a mutação de novo. Os embriões muitas vezes são classificados como heterozigotos de uma enfermidade recessiva, que a gente poderia até transferir, seria um portador. Eles podem ter também uma mutação de novo e que podem afetar esse embrião com uma doença. As detecções de mutação de novo em outros genes que a gente pode descobrir no PGT-WGS, você pode descobrir mutações de novo diferente daquelas que você estava testando no PGTM, né? E que ele permite, o PGT-WGS, ele permite uma análise mais ampla do embrião com um único teste, com um único exame. Tá? O grande problema vai ser como informar o resultado desses embriões. A Progênese defende que se informe apenas
as mutações patogênicas, que é como eles pretendem formar. Somente mutações patogênicas ou provavelmente patogênicas, e faça uma informação, um informe bastante simples, muito parecido com o do PGTM, de forma que facilite a explicação dentro de centros de reprodução. Porque tem algumas outras companhias que informam todas essas mutações e aí fica muito complicado, tanto para o médico explicar como para o paciente entender. Então, ele concluía que nós levamos 30 anos, quer dizer, desde 1993, para partirmos da avaliação da análise de 5 cromossomas para a avaliação do genoma completo do embrião. Que 30% dos embriões euploide não implantam, que a associação do metaboloma e do WGS podem identificar outras causas dessa não implantação e que apenas 10% dos embriões euploides que não transferem, é o que ele defende, seriam devidas a processo na transferência do embrião. Tá? E que a grande vantagem do PGT-WGS é que ele pode detectar essas mutações de novo, que, segundo eles, apareceria 1 em cada 488 nascidos vivos, podendo gerar uma doença importante. Tá? Então, para concluir o que eu vi de PGT no Congresso da SRM, eu quero salientar que, apesar das críticas quanto às características do Congresso, com excesso de ativismo nas escolhas de temas, a dimensionamento das salas, o SRM, mesmo assim, contribuiu para divulgar e discutir novas tendências da reprodução assistida, principalmente na área de tecnologia. A inteligência artificial é uma realidade que está batendo nas nossas portas, contribuindo sempre para melhorar os resultados, quer seja na parte clínica, quer seja na parte laboratorial. E a evolução da avaliação do embrião, quer seja de forma não invasiva, como NIPGTA, metaboloma, time-lapse, quer seja pelas invasivas com o novo PGT-WGS, também já são uma realidade e contribuirão com certeza para a escolha de melhores embriões na tentativa de melhorar nossas taxas de plantações, taxas de gravidez e taxas de nascidos vivos. Então, era isso que eu queria falar. Eu espero que tenha sido claro e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado. Vou descompartilhar a minha tela aqui. Muito obrigada, doutor Paulo. Excelentes apontamentos, né? Trouxe um pouco de tudo ali, o que, né, eles mencionaram sobre PGT, que realmente foi um dos temas, né? E geralmente é um dos temas no americano mais abordados. E, assim, é bem interessante essa questão, né, de como cada vez mais nós ouvimos sobre as análises genéticas não invasivas e cada vez mais associando a tecnologia, que isso é a reprodução assistida, né? Na medicina é uma das áreas, se não a área que mais evoluiu tecnologicamente em poucos anos, né, se a gente for ver ao longo dos últimos 20 anos. E muito está indo neste caminho, realmente, da análise não invasivas, mas mais que isso, essa associação da metabolômica, que realmente, já há uns 20 anos, né, posso falar isso, meu doutorado foi com isso há 15 anos atrás, quando eu estava começando, mas ainda nem tinha essa associação realmente com a análise genética, era bem o começo ali de tudo, e como isso vem evoluindo, e eu vejo agora com essa associação da inteligência artificial também, né, que é a tecnologia, e puramente em taxas de predição, né, de acerto, enfim, que a tendência é a gente ir por esse caminho, sinceramente, de evolução, para não ter mais essa questão da invasão no embrião, de você retirar uma célula do embrião, principalmente agora com essa associação tecnológica. Mas eu vou abrir para vocês, a gente não tem muito tempo aqui para perguntas, se alguém tiver pergunta para o Dr. Paulo, ou opinião até a respeito, né, dessas questões, ou que não concorda, enfim, realmente acha que vai manter a invasiva, fiquem à vontade, por favor. Alguém gostaria de colocar? Estou vendo todos aqui. O que me chamou a atenção, parabéns, Paulo, pela apresentação, eu estava nessa sessão de mosaico junto com o Paulo, né? A gente assistiu juntos essa sessão aí. O que me chamou a atenção foi que eles mostraram que os mosaicos com 1 ou 2 cromossomos não diferiam em relação ao resultado. Isso me surpreendeu, porque eu tinha pelo menos um conceito de quanto mais cromossomos envolvidos poderia ser pior, né? Um senso comum aí. Outra coisa também que chamou a atenção é que o cromossomo envolvido em si também não teve
impacto no desfecho. Bom, acho que todo mundo aqui tem medo ali de alguns cromossomos em especial, né? 13, 18, 21, 15, mas eles mostraram que em relação aos desfechos não teria problema. E como o desfecho nascer o bebê portador do mosaico é muito raro, né, Paulo? Sei lá, 1 em 2.000 ou menos do que isso, eles acabam pontuando que você não deveria levar isso em consideração também. O que fez mais diferença foi o fato de ser 3 cromossomos ou mais, ou segmentar versus cromossomo inteiro, né? É verdade. Assim, foi meio contra o que eu tinha de conceitos prévios, né? Essa questão da transferência de mosaico é outra coisa que vem sendo cada vez mais discutida, né? Acho que aliás, uma das maiores discussões e polêmicas, né? Principalmente quando se fala em análise genética, né? E o que eu acho muito importante é isso, né? Você saber qual a classificação de mosaico que o laboratório que Sim, você trabalha faz, né? Que você vê o mesmo embrião em 3 laboratórios diferentes, pode ter com uma classificação completamente oposta. Paulo, exatamente. oi, Paulo, Edson, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, Tá sim, baixo, doutor. Sim, Edson, sim, tá baixo. sim. Agora- Pois não, vou tentar chegar mais perto. Bom, parabéns pela apresentação. Paulo, minha dúvida é o seguinte, que você colocou muito bem. Na análise metabolômica, você citou que realmente é feito há muitos anos, tem vários trabalhos, inclusive trabalhos aqui do Brasil, muito bem feitos. E a tecnologia era a mesma, era o Waldorf, quer dizer, espectrometria de massas era a mesma tecnologia. Você conseguiu ver assim, o que tem de diferente? Porque, na verdade, conheço trabalhos da Progênesis, mas eu não estou absolutamente convencido realmente do que mudou. Eles falam que mudou, que realmente dá essa conclusão com a neoplodia de mais de 80%, o que é uma coisa importante. Acho que tem muita lógica que o embrião não precisa só estar bonitinho morfologicamente e geneticamente normal para os números dos cromossomos. Se o metabolismo dele não estiver bom, ele não vai implantar. Isso tem muita lógica nesse pensamento. Mas a minha dúvida é justamente sobre a técnica. Eu não conheço, obviamente, mas você viu alguma coisa que você pudesse citar que é diferente em relação ao que a gente fazia anteriormente? O que eles preconizam é que essa plataforma deles, NIMA, utiliza uma técnica em que eles ionizam o meio de cultivo e bombardeiam com laser, e que com isso eles conseguem ter uma maior precisão nessa avaliação dos metabólitos do meio de cultivo. Eu não conheço muito essa parte, que isso é uma parte mais de ciência de base, e aí eles apresentam aqueles resultados, né? Eles acreditam muito nisso, eles estão querendo associar o metaboloma deles com o NIPGTA e com o time-lapse para, segundo eles, dar um resultado acima de 95% de confiança. Aí agora vamos ver o que vai aparecer nos trabalhos aí, quando começar isso realmente a sair. Acredito que a grande diferença vem com essa questão do NIMA, que isso a gente não tinha. Realmente, os trabalhos mais antigos, mais tradicionais com metabolômica, já era realmente utilizado desde lá do início a análise por espectrometria de massa com Waldorf, realmente. E a gente usava, né, inclusive na Unifesp, tinha, mas esse laser que realmente vai trazer talvez uma especificidade maior ali na identificação, acredito que vem sendo o diferencial da evolução, como a gente falou, né? O Monet acredita muito nisso, né? Sim. O Monet acredita muito nisso. Sim. Que teria as 2 opções, o invasivo com o PGT-WGS e o não invasivo associando o time-lapse, NIPGTA e metaboloma. Exatamente. Muito bom. Pessoal, alguma dúvida mais? Devido ao tempo, a gente vai precisar mudar de tema. Tem uma do chat, eu acho, da Larissa. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, a Lari está aqui falando, parabéns, muito obrigada, doutor Paulo, e que ela gostaria de saber se o WGS é possível, se é possível detectar microdeleção do cromossomo 15 para The Really e Angelman, que possuem risco aumentado na FIV. Olha, a princípio, sim. Eu não sei especificamente, eles não falaram específico disso, mas
o que eles colocaram é que no WGS pegaria todas essas pequenas mutações também, as mesmas parciais. Eu acho que só precisa fazer uma observação, porque assim, para Dervir e Angelman, eles têm três mecanismos diferentes, né? Microdeleção, dissomia uniparental, ou mecanismo epigenético. E daí o que a FIV aumenta seria para Dervir e Angelman por questões de metilação no cromossomo 15. Então seria um mecanismo epigenético. E daí não adiantaria você fazer o WGS pensando nesse aumento de risco. Ele ia pegar, mas pegar as doenças por um mecanismo de microdeleção, né? Mas não pela questão da FIV, né? A FIV aumenta essas duas doenças, mas por epigenética e não por microdeleção. Tanto que eles também não colocam como sendo 100%, né? O WGS não garante 100%, mas tem um percentual muito baixo de falha que talvez esse seria uma alteração que estaria incluída nessa falha de detecção. Perfeito. Bom, então vamos dar sequência agora com o Dr. Oscar. Pode ser? Pode? Sobre inteligência artificial, né? Que Pode. Dr. Oscar Duarte Filho, médico especialista em reprodução assistida, na clínica Vida Bem-vinda, também do grupo FertiGroup, e trará para nós, então, sobre o que foi abordado aí de IA, que é algo que vem sendo muito discutido também, né, da reprodução, em vários aspectos, né? Por favor. Muito bom. Compartilhou a tela aí, né? Já. Tá bom. Então, assim, inteligência artificial, como o Dr. Paulo falou, foi um tema quente aí na SRM 2024. Eu filtrei ali no aplicativo para keywords inteligência artificial, e aí, assim, teve 10 apresentações orais, 51 pôsteres, 2 cursos pré-congresso sobre isso, 2 mesas redondas e um simpósio, que é um pouco onde eu um pouco da sessão que eu mais usei para embasar aqui a minha aula. Então, o simpósio foi na quarta-feira à tarde, é o último dia de congresso, e o título era A Revolução da Inteligência Artificial na Reprodução Assistida, separando realidade de moda. Teoricamente seriam 3 speakers, mas um deles teve um problema de saúde, não pôde ir, a aula dele foi dada por um dos outros speakers. Até parece a nossa situação de hoje aqui, né? Então, os dois que falaram foi o Eduardo Herton e o Michael Phantom. Talvez o Michael Phantom vocês conheçam, porque tem um monte de publicação que ele está envolvido, principalmente na Fertility Sterility, porque ele é um dos caras principais ali de uma empresa americana que chama Life Health. Tem bastante coisa de inteligência artificial para a nossa área. Então, assim, eles começam definindo na sessão o que é inteligência artificial, né, que é aproveitar computadores e máquinas que mimetizam a capacidade de solução de problemas e tomada de decisões humanas, como, por exemplo, reconhecimento de padrões, e aí ajudam a gente com isso. Então, um exemplo que eles deram, por exemplo, tentar predizer gravidez pela foto dos óvulos. Então, você já sabe que óvulo que deu gravidez ou não, né? Informações passadas, você alimenta isso no computador e o computador, por uma questão de comparação, faz essa predição para você. Que é o que a gente tem, por exemplo, aí com as coisas da Future Fertility aqui no FertiGroup, né? O Magenta e o Violet. Dentro da inteligência artificial, um subtipo de inteligência artificial machine learning, que é um subtipo que permite aos computadores criar predições ou tomar decisões sem terem sido especificamente programados para isso, né? Então, você faz uma programação inicial e, a partir dali, o computador, com o que ele vai observando dos dados que ele tem, ele vai criando novas capacidades preditivas para você, né? Então, por isso que chama machine learning, é a máquina aprendendo sozinha com aquilo que já foi colocado dentro dela, sem você precisar programar, né? E o deep learning seria um subtipo de machine learning, muito mais potente, muito mais complexo, até difícil de entender e de explicar, né? Mas ele dá como exemplo, por exemplo, os algoritmos para ploidia embrionária hoje, eles têm um input de dados absurdo, né? Você conversa com o pessoal dessas empresas que fazem isso, a Genomics, por exemplo, converso bastante com o Bruno sobre isso. É uma quantidade de dados absurda que eles analisam simultaneamente, né?
e o algoritmo ele vai se aprimorando. Por isso que as empresas têm tanta competição entre elas no PGT, né? Porque não é só extrair o DNA, amplificar e fazer a leitura ali dos SNPs para dizer se é euploide ou não. Essa questão da euploidia e outros insights que eles têm é um deep learning muito grande e cruza um pouco com o que o Dr. Paulo falou aí das porcentagens. Então, por isso que varia tanto entre os laboratórios, né? Porque alguns laboratórios sentem mais segurança baseado no algoritmo com níveis de mosaico mais alto, falar que é euploide ou que é mosaico de baixo grau e outros não, né? Justamente por causa dessa diferença de aprendizado que o algoritmo já teve. Falando da inteligência artificial na FIV especificamente, na clínica, ele pode ser aplicado para predição de desfecho, para seleção de dose de remédio, para monitorização do crescimento folicular, para otimização de trigger e para controlar ali a carga de trabalho em relação às coletas de óvulo, que é sempre um problema, independente do tamanho do laboratório, mas principalmente nos laboratórios com mais volume. Então, começando pela predição de desfecho, ele cita, por exemplo, essas calculadoras, né, que a gente usa no dia a dia, da SART, por exemplo, é um modelo de inteligência artificial. E eles têm outras mais aprimoradas que isso, inclusive nas empresas das duas pessoas que apresentaram. Tem um problema de compliance ali no ASRM, que eles não podem citar nome dos produtos. Então eles falavam, tem uma inteligência artificial que faz isso, mas eles não podem falar o nome, né? Então fica um pouco mais pobre a aula por causa disso, porque depois você tem dificuldade de ir atrás eventualmente. O aconselhamento prognóstico é vital para o planejamento do tratamento. Eles sabem que recursos visuais são melhores do que os verbais apenas, então as inteligências artificiais hoje que fazem predição, elas tentam criar gráficos e criar imagens para o paciente compreender melhor o que está acontecendo. E eles têm estudos mostrando que o uso dessas ferramentas para dizer qual é o prognóstico do paciente aumenta a taxa de conversão de tratamento. Então, a paciente que passa em consulta de primeira vez, quando ela recebe uma informação dessa prognóstica super personalizada, com imagens, com gráficos, etc., a chance dela querer fazer a FIV é maior. Diminui a insatisfação com os resultados negativos. Então, quando ela tem um negativo, a percepção dela ruim é menor, porque ela teve esse aconselhamento pré e diminui o dropout do tratamento. Então, tem uma vantagem econômica aí envolvida, né? Em relação à dose e resposta, o modelo que eles usam nesse programa que ele apresentou, que foi o Michael Fenton, né? Que é o Alife, ele não falou, mas é o Alife. É o modelo dos vizinhos mais próximos. Então, o que é isso? Ele pega, você imputa a característica da paciente, idade, peso, IMC, AMH, FC, e ele vai procurar um banco de dados enorme, as pacientes mais parecidas possível com aquela descrição que você colocou. E daí ele vê o que aconteceu com essas pacientes, porque essas pacientes ele já têm um histórico. E aí ele fala, essa paciente que você está imputando parece com essa, que são as vizinhas mais próximas, né? E ele fala, olha, essa paciente aqui usou tanto de FSH e teve esse resultado, essa usou tanto, e ele sugere uma dose para você, né? Isso é inteligência artificial. A gente faz isso com o nosso cérebro naturalmente, né? A gente olha para a paciente, fala, essa paciente aqui, pensando aqui na minha experiência, eu acho que eu vou dar tanto de dose e tal. O computador faz isso para você e faz melhor, porque ele tem uma capacidade de processamento muito maior. E aí, o que o computador faz que a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade de fazer? Ele identifica dois padrões de mulheres. Então, às vezes, o mesmo padrão descrito, peso IMC, reserva ovariana, tudo igual. Uma mulher pode ter uma questão mais dose responsiva e outra uma resposta mais flat, baseado na combinação dessas variáveis todas que você imputou no sistema, né? E aí ele consegue, dessa forma, dizer para você se essa é uma paciente que vale a pena aumentar a dose ou se é uma paciente que não. Você deve manter a dose porque ela vai ter uma resposta flat independente da dose que você use, né? Então, assim, nas mulheres dose responsivas, por exemplo, comparado com o médico prescrevendo, eles conseguem 1,5 óvulo a mais usando a inteligência artificial, porque o médico muitas vezes não consegue reconhecer que aquela paciente era uma dose responsiva e ele mantém a dose. E nas pacientes com resposta flat,
ele consegue uma economia de até 1.300 unidades num ciclo, porque não tem um aumento desnecessário de dose, né? Então, são ferramentas interessantes. Em relação ao monitoramento por ultrassom, ele mostrou como a inteligência artificial, você consegue, mesmo que você não seja um expert em fazer controle de ciclo, controle de ovulação de ciclo por ultrassom, basta que você faça a varredura dos ovários, né? O médico precisa só saber fazer ultrassom. A inteligência artificial já converte isso nos padrões manuais, e isso abre espaço, por exemplo, para a realização de monitoramento à distância em serviços diversos que não têm experiência com reprodução assistida, né? Aqui no Brasil, para a gente é até interessante, porque tem muita cidade que não tem clínica, a paciente quer fazer a estimulação da ovulação na cidade dela, vir só para coletar óvulo, e a gente muitas vezes fica refém. Será que a medida está boa, não está, etc. Então, se você consegue padronizar pelo menos a captação da imagem, essa imagem vai ser processada num software seu, que vai tentar trabalhar essas informações da maneira da forma que deixe mais parecido possível com o que você faz no dia a dia, e aí você consegue replicar o que seria o seu ultrassom, o ultrassom da sua equipe, da sua clínica, num ultrassom feito fora. E abre espaço também para o automonitoramento, né? Em casa, pela própria paciente. Aí são dispositivos diferentes, não é o aparelho de ultrassom que a gente tem, mas seriam dispositivos que a paciente colocaria sobre o abdômen ou introduziria mesmo na vagina, e ele faria uma varredura de imagens dentro da pelve, teria ali algumas instruções básicas para a paciente fazer os movimentos. Essa imagem sobe para uma nuvem, nessa nuvem ela é processada e ela é transformada na foliculometria, que o médico recebe na clínica e toma conduta baseado nisso. Então, abre espaço para o paciente não precisar ir à clínica. Só fazendo um parênteses aqui, não era dessa sessão que eu estava falando, mas é de uma outra que eu também assisti. Aqui foi uma keynote lecture desse Jeffrey Stringer, e ele mostrou uma coisa muito parecida com isso que eu acabei de falar, só que para obstetrícia, né? Então, eles desenvolveram um transdutor, que é esse Butterfly iQ Plus aí, que custa $2.200. Tem as instruções de como fazer a varredura do abdômen da gestante, né? Então, não precisa ser um médico fazendo, um médico de medicina fetal, pode ser um enfermeiro, um técnico de radiologia, um médico não especialista, ou eventualmente até um profissional que não é da área de saúde, que já tem as varreduras padronizadas ali do abdômen, como que tem que fazer. Essas imagens todas, elas se comunicam com um app que tem para iPad, por exemplo, que custa $350 o iPad, né? Aí ele estava fazendo a conta de quanto custaria o processo, né? Então, $350 não é o preço do app, é o preço do iPad. E aí você, por esse app, você subiria essas imagens para uma nuvem, e ele deu esse exemplo dessa nuvem que serve para isso, essa TriceFi, que custa $500 por ano, por exemplo, uma nuvem dessa, e aí você conseguiria dessa forma gerar laudos de ultrassom obstétrico, com até algumas características de alguma coisa morfológica que eles estão tentando aprimorar por um custo muito, muito, muito baixo, sem precisar ter um médico ali no front. Então, é especialmente interessante para interior, áreas mais longínquas e etc. Então, é muito, muito, muito interessante. E essa inteligência artificial da obstétrica é fantástico porque, assim, ele consegue, claro, dizer apresentação, dizer quantidade de líquido amniótico, dizer se é gemelar ou se é única, se os fetos estão vivos, obviamente, peso, líquido amniótico, é um negócio fenomenal, com um grau de acerto em relação ao médico, medicina fetal fazendo, muito alto, um grau de concordância superior a 85%, é uma coisa bem, bem, bem impressionante, né? Voltando, agora fechando parênteses aí da obstetrícia e do ultrassom, voltando para a monitorização de ciclo, aquela inteligência artificial que consegue dizer para você ali o tipo de resposta que a paciente vai ter, flat ou dose de resposta, ela consegue também otimizar o trigger. Então, ela acerta mais do que o médico, tá? Então, a inteligência artificial, quando ela decide o trigger versus o médico decidindo o trigger, ela consegue 1.4 M2 a mais e ela consegue 0.6 blastocisto a mais, tá? Então, ela é melhor do que o médico para escolher o dia do trigger. E é interessante que, diferentemente do médico, por exemplo, quando a gente vai fazer o trigger, muitas vezes a gente
os protocolos, pelo menos, da maioria das clínicas trigger com 2 folículos acima de 18, trigger com 2 folículos acima de 19, com 3 folículos maiores que 16. Aí tem vários protocolos, mas geralmente eles são baseados no folículo maior. E a inteligência artificial, ela já aprendeu que, na verdade, para decidir o dia do trigger, é melhor levar em consideração os folículos entre 14 e 15. Então, quando você vai ver como que a inteligência artificial decidiu o dia do trigger, ela não estava olhando para os folículos grandes, de 18, 19 e 20, ela estava olhando para os de 14 e 15, quando ela dizia que o trigger devia ser hoje. E quando ela fala, não, o trigger não deve ser hoje, você imputa o dado do ultrassom e tal, aí ela fala assim, não, o trigger não é hoje, o trigger é amanhã. Você ia olhar por que ela tinha tomado essa decisão, que o trigger não deveria ser hoje, deveria ser amanhã, e você percebia que a inteligência artificial estava olhando para o número de folículos entre 11 e 13, para fazer o trigger amanhã. Então veja que ela tem sempre uma tendência de olhar para folículos um pouco menores do que a gente habitualmente olha, né? E ela consegue ter mais ovos e mais blastocistos que a gente. Em relação à carga de trabalho para FIV, a inteligência artificial, essa mesma que eu estou mostrando para essas outras coisas, ela acompanha junto ao prontuário eletrônico da clínica o ciclo de todas as pacientes, não só de uma, de todas. E aí ela propõe os melhores dias para controle de ultrassom para todas as pacientes. Então ela vê a paciente, você viu no primeiro dia, começou a estimulação, voltou aí no sexto dia, por exemplo, da estimulação, ela já vai dizer, fala assim, então essa aqui que você viu no sexto, volta no nono e no 11º. Aí a outra que você viu no sexto, volta no 8º e no 10º. E ela vai ajustando isso baseado nos resultados do ultrassom, né? Claro que você pode reajustar para pular domingos e finais de semana e etc. Mas ela dá essa direção. E por que ela dá? Porque ela já está pensando, ela antecipa, né? A gente é muito mais difícil de antecipar, porque é muita informação que a gente precisa levar em consideração ao mesmo tempo, né? Imagina, tem que olhar paciente por paciente, antecipar o que vai acontecer com cada uma, falar, essa aqui na terça, eu acho que o trigger vai ser na segunda que vem. É difícil a gente fazer esse raciocínio para todas, né? Muita perda de tempo. E a máquina consegue fazer isso. Então, ela já antecipa os possíveis triggers, ela já sabe quando que deveria ser o último dia de ultrassom para aquela paciente, pelo ritmo que está crescendo o folículo, para ela vir para fazer o ultrassom e fazer o trigger. E fazendo isso, usando essa aí, eles reduziram em 71% o número de dias com excesso de coleta de óvulos em um teste realizado ao longo de 3 meses, né? Então, eles compararam sem usar a inteligência artificial por 3 meses, usando a inteligência artificial por 3 meses. E aí o que eles viram, eles deram um exemplo de uma clínica que o limite ideal, o teto ideal era 10 coletas por dia, não poderia ter mais do que 10 coletas por dia, que piorava o trabalho da embriologia. E aí eles reduziram com essa inteligência artificial 71% do número de dias que tiveram mais do que 10 coletas. Então, se não me engano, eles tinham tido ao longo de 3 meses, sei lá, 40 e tantos dias em que aconteceram mais do que 10 coletas, aí fica aquele dia seguinte com 3, né? Um dia com 13 coletas, outro dia com 3. E eles ajustaram isso e conseguiram, sei lá, teve 11 dias ao longo de 3 meses só que tiveram mais do que 10 coletas. Os números não eram exatamente esses, mas mais ou menos isso. E aí ele fala da inteligência artificial para controle de indicadores no laboratório de FIV, né? Então, assim, acompanhar o desenvolvimento em tempo real, aí não tem jeito, a gente está falando de time-lapse, clínica que não tem time-lapse. A impressão que eu tive, teve outras sessões, eu não trouxe todas aqui, porque não vai dar tempo. A clínica que não tem time-lapse, realmente ela vai ficar para trás nessa questão inteligência artificial versus avaliação embrionária, porque tudo que está se produzindo hoje é baseado nessas imagens que as incubadoras time-lapse produzem. A inteligência artificial permite uma detecção precoce e mais proativa de queda de KPIs dos embriões cultivados nas incubadoras time-lapse, então ela ajuda nesse controle de KPI, ela percebe antes do que um manager de embriologia, por exemplo, que alguma coisa está saindo do trilho em relação à média, né? Às vezes a gente demora muito mais dias para perceber isso, e ela já dispara um alarme e fala, olha, opa, atenção, tá saindo fora do teu padrão normal. E é claro, ela permite a digitalização de processos de controle de qualidade, é garantia de qualidade mesmo, né? Falando agora da competência ocitária,
não é só para embrião, né, para óvulo também. A gente já tem hábito aqui no Fertility Group, né, que a gente usa o Violet e o Magenta para isso, mas eles tocaram um pouco aqui ao lado do Magenta na aula deles, e o Magenta e o Violet foram falados em mais de uma sessão, tá, gente? Então, acho que é um hot topic aí também do Congresso, o uso dessas inteligências artificiais para avaliação de qualidade de gameta e de embrião. Eles falam que isso é muito importante para um feedback para os pacientes em consultas de falha, ter esse tipo de ferramenta, né? E é muito importante, por exemplo, no planejamento de mais ciclos de congelamento de óvulos. Então, é exatamente em linha com o que a gente já tem discutido aqui no grupo sobre o uso dessas duas ferramentas da Future Fertility. Tem uma que a gente não tem ainda, né, que é de seleção espermática, mas acho que a gente deve ter em breve. Então, o que essa inteligência artificial faz nessa empresa Conceivable? Aí eu não sei também por que aqui nessa sessão eles colocaram, tá? Porque falaram que não podia pôr. A inteligência artificial para escolher o melhor espermatozoide para ICSI. Porque eles falam que a nossa seleção espermática hoje, muitas vezes, ela é baseada em população, né? Então, você vai lá e faz um preparo seminal, você faz um zymote, uma microfluidia, você tá selecionando melhor a população que você vai usar para fazer a ICSI, mas você não está necessariamente selecionando o melhor espermatozoide para fazer a ICSI. Essa seleção, ela ainda é embriologista dependente, né? E muitas vezes o embriologista, pela quantidade de informações que ele tem que olhar, imagina aquela imagem, um monte de espermatozoides, o cérebro humano não consegue olhar tudo aquilo ao mesmo tempo, processar, escolher o espermatozoide, imobilizar e pegar. Mas a inteligência artificial consegue acoplado à robótica. Então, ele olha todos os espermatozoides muito rapidamente, ele consegue detectar quais são os melhores, e aí tem acoplado um robô com laser que mobiliza o espermatozoide, que é a imagem que vai aparecer aí, não sei se vocês vão ouvir o áudio. É uma mira, né? É uma mirazinha que mira ali no espermatozoide, imobiliza e o embriologista consegue pegar e não perde aquele espermatozoide que eles perdem, né? Ele tá lá, quero pegar esse, mas aí perde, aí pega outro. Então é algo muito, muito, muito interessante essa ferramenta. E aí essa mesma empresa, ela pega essa informação do espermatozoide, ela casa com a informação do óvulo, porque eles têm uma avaliação de óvulo parecida com o que a gente tem do Violet, eles têm esse AERIS, né, que é AI Oocyte Evaluation, e ele pega as duas informações e aí ele cruza, integra os scores de espermatozoide e óvulo e sugere o match que você deve fazer, né? E eles discutem isso, eles falam, poxa, se você quer aumentar o potencial, será que não é melhor você colocar o melhor espermatozoide no melhor óvulo, o segundo melhor espermatozoide no segundo melhor óvulo, e aí você consegue formar os melhores embriões possíveis? No caso de fator masculino grave, você vai queimar os melhores espermatozoides que o homem tem, por exemplo, com óvulo ruim, ou vice-versa, caso de óvulos qualidade pior, você vai queimar o melhor óvulo que você tem naquela corte que não está tão boa com um espermatozoide que não é tão bom, né? Então ele faz essa provocação, né, da integração dos scores. Passando um pouquinho aqui para ploidia, avaliação de ploidia com time-lapse, ele mostrou ali uma inteligência artificial que chama BELA, né, que é Blastocyst Evaluation Learning Algorithm, e ele usa toda a gravação do time-lapse, ele faz a predição baseada apenas em imagens brutas, sem nenhum input humano, consegue uma área sob a curva de 76% para predizer oploidia. Ele fala, não é tão boa, mas é parecido, por exemplo, com PGTA não invasivo, talvez seja um pouco menor do que a de metabolômica aí que o Dr. Paulo mostrou, que é 80, 90, né? E ele fala, olha, não vai substituir o PGT, mas pelo menos você consegue essa predição que é igual a do humano, sem precisar do input humano, porque a gente sabe que os embriologistas perdem muito tempo, né, com a time-lapse e analisando as imagens e fazendo tudo aquilo. Será que não é melhor deixar uma máquina fazer isso e o embriologista não perder tempo com isso, né? Então, no mínimo, gera um ganho de trabalho. Aí ele fala um pouco da time-lapse para predizer gravidez, usando também toda a gravação, fazendo uma melhora. Então, é um software de inteligência artificial que pega as imagens do time-lapse, melhora essas imagens, né? Tanto da massa celular interna como da trofectoderma. Vocês conseguem aqui, fica meio vermelho e amarelo aqui. É esse melhoramento da imagem para a inteligência artificial conseguir interpretar melhor o blastocisto. E isso melhorou, usar essa imagem melhorada, melhorou a acurácia na escolha do embrião com maior chance de gravidez.
que uma das coisas que eles falam é que às vezes a inteligência artificial ainda tem dificuldade de reconhecer alguns padrões ali no blastocisto que o olho humano tem. Então, você fazer esse melhoramento da imagem, você teria esse benefício. Aí, para finalizar, eles falam ali, bom, mas precisa separar muito bem o que é moda do que é realidade. É claro que toda inteligência artificial que você tenta implementar, ela te toma tempo, ela te toma recurso, ela te toma dinheiro, ela precisa ser validada, ela precisa passar por questões regulatórias, dependendo do que for, né? E ela precisa ser integrada no fluxo de trabalho, porque algumas coisas que a gente está falando aqui no começo podem retardar muito o fluxo de trabalho. Por exemplo, as coisas do Future Fertility que a gente pôs no começo, os embriologistas penaram um pouco, porque tem que tirar foto dos ovos, tem que ajustar a foto tem que ficar bonitinha, tem que seguir o padrão, então retarda um pouco. E ele deu um exemplo de como a validação importa. Ele mostrou uma inteligência artificial que desenvolveram durante a pandemia de Covid para tentar dizer pela radiografia de tórax se o paciente tinha Covid ou não. E aí eles pegaram dados de dezenas de hospitais lá nos Estados Unidos, milhares, sei lá, quase milhões de radiografias, imputaram tudo lá dentro e mandaram a inteligência artificial. Eles já sabiam, né, quem tinha Covid, quem não tinha, sim, não, sim, não, sim, não. A inteligência artificial se virar com aquilo ali. E daí ela começou a acertar muito, 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 muito. E eu falou, nossa, o negócio é muito bom para predizer Covid baseado na radiografia. Só que aí depois começaram a diminuir os números de Covid, eles foram testar externamente e tal, e o que eles viram? Que a inteligência artificial, ela rouba, né, entre aspas, ela não tem a inteligência do humano. Então, como a maioria dos pacientes com radiografia de tórax, com Covid, claramente, estavam na UTI, e na UTI o paciente faz a radiografia deitado, e aí quando você faz a radiografia deitado, a clavícula fica numa posição muito diferente de quando você faz uma radiografia AP, perfil, tal, em pé, a inteligência artificial estava usando a posição da clavícula para dizer se o paciente tinha Covid ou não. Porque ela acertava, porque na verdade estar na UTI durante a pandemia era 85% de chance de estar com Covid. Então por isso que ela acertava muito, não porque ela olhava para o pulmão e dizia, esse pulmão aqui tem Covid. Então a validação é muito importante por causa disso, né? Porque aí às vezes ela está se baseando numa coisa que não tem nada a ver, que é uma variável de confusão ali, e na hora que você for extrapolar isso para um cenário um pouquinho diferente da onde ela foi treinada, ela vai errar miseravelmente. E aí ele fala, então, é importante validar, não só internamente, como externamente. É importante ter mais de um modelo, testar vários modelos, estressar os modelos até você chegar no melhor. E depois de validar interna e externamente, você fazer um RCT, aplicando isso e vendo se isso tem realmente validade clínica. E aí ele fala algumas coisas muito específicas dos Estados Unidos, de regulação pelo FDA, né, que assim, usou imagem de embrião, gameta e ultrassom, é considerado medical device nos Estados Unidos, precisa de autorização do FDA. Se for interpretativa só, o que é isso? Aí te dá alguns dados, mas quem decide é o profissional de saúde, aí não precisa de autorização nenhuma, tá? Porque é só um apoio ao diagnóstico, mas quem decide é o médico, o enfermeiro, ou é quem quer que seja. E aí tem as black box que ela te dá um negócio, mas você não sabe como ela chegou naquele resultado. Eles chamam de black box isso. E daí, por exemplo, ele deu o exemplo lá, indicar qual embrião vai transferir, mas não te explica como chegou nesse resultado. Ah, tempo de clivagem, porque o blastocisto está assim, porque está assim, você não entende por que ela disse, isso acaba sendo classificado também como necessidade de aprovação pelo FDA. E daí ele fala que é muito importante toda essa inteligência artificial, porque nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma demanda reprimida bizarra de ciclos, né? E se tivesse que fazer todos os ciclos que os Estados Unidos precisa hoje, ao invés de ter 233 ciclos por médico, como tem hoje, por ano, precisaria cada médico de reprodução fazer 1.600 ciclos. Então, assim, ou eles formam muito mais médico de reprodução, que é improvável que eles consigam nos próximos anos formar tanto mais assim, até porque cada vez menos pessoas querem fazer medicina, ou você usa inteligência artificial para economizar o tempo dos médicos que estão lá e aumentar a produtividade, né? E aí tem todos esses desafios que eu já falei para a implementação, mas como conclusão ele fala, gente, a inteligência artificial hoje já é aplicada, já tem um monte de laboratório usando, predição de qualidade de gameta, de embrião, para PGTA, cada vez melhores os PGTAs, tudo isso é aí de alguma forma, é deep learning, é machine learning. Ele fala assim, ó, aí não vai substituir embriologista médico e clínico. Mas assim, os embriologistas médicos e clínicos que sabem usar a inteligência artificial é que já vão ou já estão substituindo os que não sabem ou os que não têm.
Então, as clínicas que usam e que têm isso, os médicos que usam e que têm isso, os urologistas que usam e que têm isso, estão na frente na disputa pelos pacientes. Bom, era isso. Obrigado e eu fico à disposição aí para a gente conversar. Muito obrigada, doutora Oscar. Excelente aula, abordagem sobre IA, que realmente é o que é, como a gente falou, né, mais discutido, e é o que está realmente em maior evolução, vamos dizer assim, quando a gente fala em reprodução assistida, e começou, na verdade, muito até com a questão laboratorial, análise, avaliação ocitária, né, para predição de embrião, até euploide, isso até começou antes, até, e agora a gente realmente já vê ela se estendendo para toda a clínica, para todo o tratamento, né? Como você mesmo trouxe aqui a questão do trigger, a decisão de dose, enfim. E muito já vem se falando da inteligência artificial também na questão dos processos da clínica, né? Para você. E a hora que você olha tudo isso, e você chegou até a mencionar aqui durante a aula também, como que isso pode, daqui a um tempo, talvez não é nem tanto tempo assim, até impactar no acesso ao tratamento, né? Se a gente começar a pensar a questão das facilidades que a IA vai trazer para tudo, em relação a profissionais, a tempo, velocidade, tudo, né? Então, o impacto pode ser ainda muito maior e, como você disse, né, a questão nos Estados Unidos de acesso, de aumentar, né, o número de ciclos, a gente pode pensar isso aqui para o Brasil, né? Cada vez mais a tecnologia vai chegar, não tem como, né? A gente Não tem como. não tem como, cada É vez um caminho mais. sem volta. É um caminho sem volta. É exatamente isso, exatamente isso. Mas excelente abordagem. Deixa eu ver, não tem pergunta aqui no chat. Alguém tem alguma pergunta? A Fazer gente só um está um pouco comentário. avançando. Eu assisti Sim. essa aula com o Oscar também, que mostrou o negócio da obstétrica, da ultrassom obstétrica. Isso já é uma realidade, né? Eles já fazem isso com um país africano, agora não lembro qual é o país africano, em que eles treinaram pessoas não médicas que fazem com aquele equipamento ultrassom obstétrico e o laudo é dado pelo médico que está muito longe de lá, muito legal. E realmente é com um erro pequeno, mas dá para informar líquido amniótico, posição do bebê, sabe? Muito, muito Peso, interessante mesmo. Isso peso, já é né? uma realidade mesmo. É, dá peso, dá tudo. Dá peso, é provável É, peso, tudo. Da porque gestação. ela processa a imagem, né? Então, por mais que você não saiba fazer ultrassom, basta você fazer a varredura que ele consegue remontar a imagem para o médico poder laudar, né? É uma varredura padrão, pega o É, transdutor e varre de cima para baixo, depois de um lado para o outro, e a inteligência artificial monta a imagem de ultrassom lá onde estiver o médico vendo. É muito legal. fantástico. Muito legal mesmo. Impressionante. Bom, Oi, boa noite. oi, por Tudo favor. bem? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta para o Dr. Oscar, sobre esses programas. Se é um programa único de inteligência que te dá todas essas informações de dose, trigger, e em relação ao agendamento dos procedimentos, ou se são programas separados, se você tem que Não, comprar separado. dessa, Sim. não, dessa aula é um programa único, que é o da empresa que chama Alife. É um programa único que faz tudo isso. Ah, perfeito. E aí a clínica compraria o acesso a essa inteligência artificial. Você compra o acesso e aí você integra essa inteligência artificial no seu prontuário médico eletrônico. E tem uma ideia de preço, assim? Mais ou menos? Não tenho, não tenho. Aí, é assim, eu não sei nem se eles têm homologação para o Brasil, né? Eu mandei eu mandei uma mensagem para o Michael Fenton, mas ele não me respondeu ainda. Eu imagino que ele deva ter que eu peguei o contato lá, né? Eu imagino que ele deva ter uma caixa muito cheia. Então, estou esperando ele me responder. Como é que a gente traz isso para o Brasil? Muito obrigada, foi Marcar excelente. um call com ele, sei lá, Obrigada. de nada. Bom, mais alguém? Acho que não, né? Então, devido. Acho que tem alguém que pergunta. Peraí, apareceu outra.
o doutor Marcos falando, explicado porque a audiência do ESRM vem diminuindo, mais prático assistir aos ótimos highlights do FERT-Group. Brincadeira à parte, parabéns pela excelente iniciativa, obrigada. Excelente aula, realmente. Bom, então vamos passar para a doutora Amanda, a gente já está avançado aqui um pouquinho no tempo, mas realmente, né, com assuntos de extrema qualidade, excelentes aulas. Por favor, doutora Amanda Sete, então, que é pesquisadora clínica do FERT-Group, ela vai trazer para a gente um pouco sobre a abordagem relacionada a time-lapse, qualidade ocitária e espermática, então, do ESRM. Por favor, doutora. Boa noite, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, eu acabei ficando com esses 3 temas, né? Qualidade espermática, ovocitária e time-lapse. A gente está com um tempo aí já bem de 1h25 de reunião, então eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Eu dei uma editada agora aqui, tirei os 3 últimos trabalhos, que são trabalhos nossos do Fertility, que foram apresentados no congresso. Então, quem tiver interesse, os trabalhos, as apresentações já estão disponíveis no nosso site e a gente consegue encurtar um pouco aqui. Vou apresentar 5 trabalhinhos tentar ser bem sucinta. Esse primeiro trabalho fala sobre oócitos imaturos. Teve 2 ou 3 apresentações sobre isso no congresso, é um tema que está voltando. E o objetivo foi avaliar os resultados clínicos em oócitos que atingiram o estágio de M2, seja na primeira avaliação após a coleta dos oócitos ou mais tarde, no mesmo dia. Foi um estudo de corte retrospectivo, realizado entre janeiro de 2016 e fevereiro desse ano. Os critérios de inclusão foram ciclos de criopreservação de óvulos autólogos, pelo menos um óvulo maduro tardio congelado que passou por descongelamento subsequente para FIV, todos os óvulos criopreservados de cada ciclo, incluindo os maduros e os imaturos, que foram maturos tardios, foram incluídos. E eles separaram em 2 grupos, então. O grupo 1, que seria o M2 tardio, com óvulos inicialmente classificados como imaturos, que amadureceram pelo menos 4 horas depois, no mesmo dia. E o grupo 2, óvulos maduros, na primeira avaliação, realizada 1 hora após a coleta. E os resultados da sobrevivência ao descongelamento, fertilização, blastulação e euploidia foram comparados entre esses 2 grupos e por uma análise ajustada. Então, foram 179 pacientes, 211 ciclos de criopreservação e 191 ciclos de descongelamento. No grupo 1, 337 oócitos foram incluídos e no grupo 2, 1.907 oócitos. A sobrevida ao descongelamento foi similar entre os grupos, 77,2% versus 79,8%. A taxa de infertilização foi inferior no grupo 1, 74,2% versus 86,7%. A chance de blastulação foi similar entre os 2 grupos. A taxa de euploidia também foi similar entre os grupos, e o estudo concluiu que, embora os óvulos maduros tardios, criopreservados, apresentem uma taxa de fertilização menor, aqueles que fertilizam já são capazes de se desenvolver em termos de sobrevivência ao descongelamento, formar um blastocisto e um blastocisto euploide. Esse segundo trabalho segue a mesma linha, são os mesmos autores, só mudou o objetivo, que foi avaliar a qualidade dos embriões e os resultados de gestação após o descongelamento e fertilização de ovócitos que amadureceram tardiamente, comparado com os que estavam maduros na primeira avaliação. Também o estudo de corte retrospectivo, aqui são os mesmos critérios, então vou pular. E aqui só muda o objetivo do estudo, que é avaliar a qualidade dos blastocistos gerados, a euploidia, a taxa de gestação continuada e de nascidos vivos entre aqueles mesmos 2 grupos. Para isso também foi feita uma análise controlada, ajustada para a idade, a AMH, índice de massa corpórea e os anos de criopreservação e de descongelamento. Foram 442 blastocistos congelados após o descongelamento de óvulos. No grupo 1, 39 blastocistos e no grupo 2, 403 blastocistos. Houve uma diferença significativa no grau de expansão do blastocisto. A maioria dos blastocistos no grupo 1, os oócitos maduros tardios, estavam em grau 5, e a maioria dos blastocistos no grupo 2, os oócitos maduros, estavam em grau 4 de expansão. Não houve diferença nas qualidades do maciço celular interno e do trofectodermo entre os grupos. Também não houve diferença nos blastocistos de boa qualidade, nem na taxa de euploidia. Foram 47 transferências de embrião único, com taxa de nascidos vivos também similares.
E o estudo concluiu que os blastocistos derivados de óvulos maduros tardios, criopreservados, se desenvolvem em um ritmo semelhante aos óvulos maduros precoces. No geral, as classificações de morfologia embrionária foram similares e os blastocistos derivados desses óvulos maduros tardios oferecem uma oportunidade de nascimento de nascido vivo para pacientes que retornam para utilizar os seus óvulos congelados. Ops. Esse terceiro trabalho, eu entrei um pouco na inteligência artificial, não tive muito como fugir disso. É um trabalho realizado pela Future Fertility com a tecnologia do Magenta. O objetivo foi determinar se a análise de imagem dos óvulos por inteligência artificial pode identificar aqueles com maior potencial para alcançar implantação após a transferência embrionária. Foi um estudo retrospectivo que incluiu 1.345 pacientes de idades entre 21 a 48 anos. Foram 2.082 transferências de embriões frescos e congelados, sendo um total de 2.718 embriões transferidos desde o dia 3 até o dia 7 do desenvolvimento em 2021. A imagem dos óvulos foram obtidas imediatamente após a ICSI, a partir do sistema de time-lapse Embryoscope e avaliadas utilizando o Magenta. Desses 2.718 embriões, 40,4% implantaram com sucesso, e das 2.082 transferências, 1.043 resultaram em uma implantação. As medianas das pontuações Magenta dos óvulos com implantação positiva foram comparadas com os resultados negativos. A análise de regressão também foi realizada para avaliar a correlação da pontuação Magenta com o resultado de implantação, uma análise também ajustada. E foi realizada uma análise de subgrupo para pacientes com menos de 35 anos e 35 anos ou mais para avaliar a correlação também com os resultados de implantação. A pontuação mediana do Magenta dos óvulos que resultaram em embriões que implantaram foi significativamente mais alta do que a dos óvulos que não implantaram, uma pontuação de 7,6 versus 5,8. Ao avaliar apenas as transferências de blastocisto único, a pontuação Magenta ainda foi capaz de distinguir entre os que implantaram e os que não implantaram, a pontuação de 7,7 versus 7,3. E a análise de regressão revelou correlação positiva entre a pontuação Magenta e o status de implantação. E a análise por subgrupo mostrou que a pontuação Magenta é significativamente mais alta para os resultados positivos de implantação em comparação com os resultados negativos em pacientes com 35 anos ou mais. 7,6%, a pontuação de 7,6% nos que implantam versus 7,2% nos que não implantam. E o estudo concluiu que a pontuação Magenta dos óvulos demonstra uma correlação significativa com os resultados subsequentes de implantações em embriões em estágio de D3 e nos blastocistos transferidos, uma transferência única, independentemente da idade ou da qualidade embrionária, destacando a importância da qualidade dos óvulos e ilustrando o valor clínico do Magenta na identificação de óvulos com maior potencial reprodutivo. Acho que tem mais um. Esse penúltimo trabalho, ele entrando também nessa onda aí do paciente participar, né, do seu próprio tratamento, mesmo sendo leigo, ir lá e fazer alguma autoavaliação. O objetivo desse trabalho foi avaliar a precisão da análise quantitativa seminal realizada por usuários leigos, operando um teste caseiro chamado YO, versão 3.0, em comparação com técnicos treinados, utilizando uma análise computadorizada, chamada aqui de SQA. Então, é um teste que utiliza esse dispositivo que se comunica por Wi-Fi com smartphones e fornece valores de concentração e motilidade espermática. Foi um estudo prospectivo duplo cego, realizado em 3 centros, incluiu 309 usuários leigos, 94% desses usuários eram homens que testaram suas próprias amostras, 4% mulheres que testaram a amostra dos seus doadores e 1,7% se identificaram como outros. A idade média dos usuários leigos foi de 28, mais ou menos 7,4 anos, e testes cegos foram realizados na mesma amostra por técnicos treinados utilizando a análise computadorizada.
E os resultados dessas duas análises, a caseira e a laboratorial, foram comparados por uma análise de regressão. E o resultado mostrou que ambas as análises, elas se correlacionam fortemente com coeficiente de correlação aí acima de 0,88, então é uma correlação forte para determinação da concentração dos espermatozoides, motilidade progressiva e a contagem de espermatozoides móveis e móveis progressivos. E o estudo concluiu que, apesar de não terem um treinamento prévio, os usuários leigos realizaram uma análise quantitativa precisa do sêmen com o teste caseiro, em comparação com os técnicos treinados operando a análise computadorizada. O teste caseiro expande as capacidades para uma análise quantitativa precisa e fácil de usar, que é realizada em casa, e tem um potencial de aumentar o acesso à triagem da fertilidade masculina. E aí, o último estudo. Fugi também do meu tema, porque não consegui assistir tudo que eu queria, né? Então, eu peguei esse aqui que eu já tinha lembrança. O objetivo foi determinar se a idade masculina está associada às taxas de anomalias cromossômicas e nos embriões derivados de doadoras de óvulos, utilizando uma plataforma validada de PGTA. É um estudo retrospectivo de embriões derivados de doadoras de óvulos saudáveis, tanto frescos quanto vitrificados, submetidos ao PGTA por biópsia de trofectoderma. Foram avaliados os embriões com relatórios de PGT nos anos de 2022 e 2023. A idade masculina na ICSI foi avaliada como uma variável contínua e também por faixas etárias, abaixo de 40 anos, entre 40 e 49,9 anos e acima, maior ou igual a 50 anos. E o desfecho primário foi a taxa de aneuploidia cromossômica total e a taxa de aneuploidia segmentar. Foram analisados dois subgrupos, embriões provenientes de amostras seminais com mais de 5 milhões de espermatozoides móveis e cortes de embriões sem limites no total de N biopsiados. Foi feita uma regressão logística multivariada ajustada também. Foram incluídas 399 fontes de sêmen e 455 cortes de embriões, totalizando 2.124 embriões biopsiados. A idade média masculina foi de 41,4 anos. 84,8% dos embriões foram negativos para aneuploidias do cromossomo inteiro e 5,2% foram positivos para... Desculpa. Foram positivos para análise para aneuploidia de cromossomo inteiro e 6,3% foram positivos para aneuploidia segmentar. Não houve associação entre as taxas de aneuploidia de cromossomo inteiro e a idade masculina. As taxas de aneuploidia segmentar não foram associadas também à idade masculina, no entanto, foram positivamente associadas à idade masculina maior ou igual a 50 anos. E permaneceram positivamente associadas à idade masculina nessa análise de subgrupo em pacientes com mais de 5 milhões de espermatozoides móveis. E a conclusão do estudo foi que a idade masculina maior ou igual a 50 anos mostrou uma associação positiva com taxas de aneuploidia segmentar em embriões provenientes de doadoras de óvulos, mas não em cromossomos inteiros, sugerindo um mecanismo distinto daquele observado no aumento da aneuploidia relacionado à idade feminina. Obrigada, pessoal. Desculpa falar um pouco rápido. Obrigada, doutora Amanda. Excelente também os trabalhos todos, a sua abordagem em relação aos trabalhos, inclusive. Aliás, cada trabalho desse daria aqui para a gente discutir um bom tempo, né? Mas estava pensando aqui, né? Tanto essa questão de novo, da inteligência artificial, né? Então, muito do que o Dr. Oscar trouxe também, a gente olhando para o laboratório, e não precisamente só o laboratório, mas como ela já está sendo aplicada e como está avançando, e bem ao encontro do que a gente estava falando, até do acesso, né? Com a questão do teste caseiro, né? Pois como está tudo se encaixando, e como a gente falou, é um caminho sem volta, né? E não só em relação à facilidade, né, mas é muito a questão de aumentar a predição, a assertividade, né, nos tratamentos e nos resultados. Isso que eu acho que é um dos pontos aí fundamentais quando a gente fala também de inteligência artificial, em tudo,
na avaliação da qualidade ocitária, como vocês mesmos já utilizam, alguns que a gente já tem aqui no Brasil, mas esses outros que a gente já está ouvindo aí de fora também, e como isso vai levar a um melhor resultado para os pacientes, né? Que é o objetivo de todos aqui, né? De todos os tratamentos, de tudo que é feito, é aumentar a taxa de bebê no colo, que a gente fala, né? E isso a gente vê que vem ao encontro, sim, do avanço das tecnologias, e a inteligência artificial está já intrínseca nesse avanço aí, e não é só dentro do laboratório, realmente é para todas as vertentes da reprodução, né? Toda a jornada que a gente fala e que envolve a paciente. Mas, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Sei que a gente já avançou aqui, né? Mas realmente é muito bacana. Esse último trabalho, Amanda, parabéns aí pela apresentação, foi super, nossa, conteúdo. Cromossomo X não aumentou nos casos de fator masculino grave? Aneuploidia pelo X? Não, Não. não, Monossomia, nada disso. não. Tá bom. Curioso, né? Porque quando você pega abortamento e vai estudar origem, quando tem a aneuploidia no produto do abortamento, e você vai fazer um cruzamento com os SNPs paternos e maternos, você vê que quando dá problema no X, mais frequentemente é de origem paterna, né? E aí eu imaginei que nos embriões isso também pudesse acontecer, mas não, né? Não. Bom, pessoal, quem mais tem alguma dúvida? E no chat não tem nada. Então, que é isso, a gente não vai ter aula da doutora Maria Cecília, né? Pode ser, como já foi mencionado, dado em um outro momento, que era sobre PRP, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente a vocês que nos apresentaram, né? Doutor Oscar, doutor Paulo, doutora Amanda, excelentes aulas e conteúdos, como eu falei, dava para a gente esmiuçar aqui. Nossa, as horas a cada trabalho desse, cada assunto, sem dúvida nenhuma. Aliás, dá para fazer uma sessão dessa com cada tema desses, né? E que vai ser muito rico, com certeza. Então, gostaria de agradecer também todos os presentes e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E boa noite a todos.